Bem-vindo. E nesse momento, nesse dia, vamos fazer uma entrevista à distância com uma pessoa muito importante, um viajero, aventureiro, que é o Guilherme Valadão, um engenheiro de 30 anos, de São Luís do Maranhão, que depois de repensar a sua vida, tomou uma decisão, comprou uma bike e saiu para o mundo. Bom dia, Marquês. É um prazer aí, finalmente, a gente estar fazendo essa entrevista, né? Tava sempre muito corrido aí na viagem ao longo desse ano. Completei um ano de viagem no dia 3 de abril. E devido às circunstâncias, né? O corona, então tô de quarentena aqui também no México. Mas depois a gente fala mais disso, né? Mas enfim, o tempo apareceu, ficou mais agradável para falar agora. E a maneira que eu decidi fazer essa aventura foi porque eu não estava satisfeito com a minha rotina mais. Eu sou engenheiro de produção e trabalhava como gerente de uma indústria e não via mais felicidade nisso. Então, todos os dias levantando para fazer algo que eu não queria, sempre levantando todos os dias naquela, né? Tipo, por que eu tô fazendo isso? Enfim, insatisfeito. Aquela questão que a gente vai muitas vezes trabalhando, seguindo a vida com caminhos que a sociedade nos leva a seguir, mas a gente não para pensar se é o que a gente quer, né? Então, quando eu parei para pensar se era o que eu queria, o porquê que eu estava fazendo isso, eu comecei a não ter uma resposta convincente para mim mesmo. E foi daí que começou. E quando eu estava nesse momento, eu li um livro de um cicloviajante que contava a experiência dele e me encantou, gostei muito. Eu li o livro, passei uns 3 dias assim sem poder dormir muito bem, só pensando nessa aventura, né, na liberdade que ele comentava. E isso me atraiu muito, porque eu não sabia o que fazer, eu queria viajar, dar um tempo. E essa questão de sair em bicicleta me chamou muita atenção minha. Foi a primeira vez que eu ouvi que a gente viajava em bicicleta e foi como que abriu uma parte nova aqui do cérebro, sinceramente. E eu não tinha bicicleta, não pedalava, mas começou daí. Eu comecei a pensar em rotas, se eu fosse fazer algo assim, que rota que eu faria. E uns meses depois eu avisei pro meu chefe que eu sairia e saí. E saí de fato, então comecei a pedalar e tô aqui agora no México de quarentena, depois de quase 13 mil quilômetros pedalados. E se foi a maior aventura até agora? Sim. Então, eu tenho 30 anos, eu tenho algumas experiências. Então, eu morei já na Índia, na Austrália, no Equador, alguns estados do Brasil. Então, eu morei um ano na Índia a trabalho. Também uma aventura grande, para ser sincero, mas era um trabalho, né, com uma consultoria que eu fazia. É uma consultoria do Brasil e a gente tinha um cliente na Índia. E viajei bastante de mochila, então com o México são 30 países que eu visitei, que eu já estive e eu vivi. Mas sim, no nada se compara de nenhuma maneira de viajar de mochila ou mesmo viver fora trabalhando. Nada se compara a estar passando por estradas assim, sozinho, em bicicleta. Eu acho que a gente conhece o íntimo de cada país, de cada lugar, cada detalhe. Porque quando a gente viaja de mochila, muitas vezes, quase sempre a gente pega um ônibus, né, por exemplo, vai de um ponto turístico A a um ponto turístico B, não conhece nada do caminho, geralmente fica numa bolha de viajantes, então a gente não absorve tanto da cultura. Se a gente parar para pensar na última viagem que a gente fez de mochila, que ficou em hotel, enfim, quantos amigos locais daí que a gente fez, né? Então aqui eu vou passando, ficando com pessoas locais, conhecendo gente na estrada, pessoas que são daí, provando coisas locais. Então sim, é a maior aventura que eu vivi até agora, sim. Se deu frio na barriga, claro que deu, então não tem como falar que não. Mas a ideia era muito focar no porquê de fazê-lo, né? Porque quando você vai fazer algo assim, tem muita gente que tá te falando dos perigos. Você tem 1 milhão de possibilidades que não te fariam fazer algo assim. Então, o ideal é você relevar, botar isso de lado, focar no porquê você está fazendo. Então, esse motivo que era algo que eu achava que precisava fazer. E fazer contingências. Tem um monte de coisa que pode dar errado, mas é muita coisa fora do seu controle. É perigoso na estrada. Muita gente fala de estrada sem acostamento. Então, eu pedalo quando não tem acostamento no meu cantinho, na minha linha ali. E não saio daí. Eu faço o meu papel e vou contando que as pessoas, o motorista que vem atrás, faça o papel dele. Que se não tiver espaço, ele vai esperar. Se tiver vindo outro carro. E se não tiver vindo outro carro, ele vai
dar a volta e não vai passar perto de mim. Esse é um exemplo, né? Então, de perigo, tem lugares que são perigosos, vai passar, não tem o que eu fazer, eu tenho que passar tranquilo, se eu ficar pensando nisso, eu não faço nada, né? É difícil de falar uma preocupação específica, assim. Mas antes, tipo, eu lembro muito... Quando eu saí, deu um frio na barriga, mas é uma sensação muito estranha, porque você tem uma preocupação e, ao mesmo tempo, vem uma sensação de liberdade gigante. Então, eu saí de bicicleta, eu voltei à casa dos meus pais, né, em São Luís do Maranhão, e saí de lá. E eu tô pedalando, saindo com todas as minhas bagagens, tudo que eu tenho no mundo aí, uma bicicleta. É um pouco louco, eu tinha aquela, não preocupação, mas curiosidade. Curiosidade é a palavra. Tipo, onde que eu vou chegar, o que eu vou fazer hoje... Isso no início, né? Hoje eu já deixo rolar e não importa mais. Eu sei que sempre vai acontecer alguma coisa. Que eu vou conhecer alguém, enfim. Mas no início, no primeiro dia, nos 2 primeiros, 3 primeiros, era, caramba, onde eu vou chegar? Será que eu vou chegar onde eu planejo chegar, na cidade que eu pensava? E o que vai acontecer lá? O que eu vou fazer? Enfim. E depois tudo vai fluindo. Então essa preocupação, na verdade, que era uma curiosidade no início, eu tinha bastante. Mas com o tempo você vai acostumando, né? Então já saíram algumas matérias, em São Luís principalmente, né, já saiu na TV, no jornal, e essa da Folha especificamente eu estava no Panamá. Eu tinha completado 6 meses de viagem, tinha acabado de chegar à cidade do Panamá, e escrevi um artigo, enviei para um jornalista, ele teve um interesse e publicou. E sim, foi legal, dar uma movimentada, conhece muita gente escreve mensagens bacanas, você mesmo começou a seguir depois disso, né, que me comentou. Então é legal conhecer mais gente, o pessoal envia uma força aí, né. E questão de seguidores, de números, eu não lembro de cabeça, talvez uns 300, 400, assim, no Instagram, né? Mas foi bacana, uma coisa positiva. Eu vejo como algo positivo. Na prática não muda muito pra mim, mas é legal. É algo que você acaba conhecendo mais gente, mais pessoas conhecem a sua história também. Então muita gente escreve dando feedbacks legais, como, gostaria de fazer algo do tipo, sua história está me inspirando, enfim. E isso dá uma energia pra seguir mais, né? Acho que esse é o principal ponto pra mim. Obrigado, Marquês. Agradeço o elogio. E eu gosto de escrever, então isso foi uma coisa que na viagem desaflorou mais, porque eu tenho mais tempo, né, para pensar. Então, para pensar, para ler. Então, eu tenho lido bastante, nessa quarentena principalmente, e eu tenho mais tempo para pensar. Então, pedalando 6 horas ao dia ali, 6, 7 horas, 8 horas sozinho, é uma meditação, né? Eu vou refletindo sobre muitas coisas e sempre vem algum insight, uma coisa que eu gostaria de compartilhar. Sobre livro, não tive convite. Muita gente sugerindo, o pessoal que segue fala, cara, você tem que escrever um livro, com o canal do YouTube, né, que é o canal do YouTube que chama Roteiro Zero, onde eu tô contando histórias da viagem, cada capítulo de vídeos pequenos, né, de 3 a 5 minutos, e que tem bastante história para compartilhar. Então não recebi convite, oficialmente assim, mas eu gostaria. Não é uma obsessão, um desejo tampouco, mas é algo que eu acharia legal. Mas isso deixa pro final da viagem, né? Porque eu tenho que ter tempo de parar, de revisar tudo, escrever com tempo e com calma. Então não tive convite, mas é algo que eu consideraria fazer sim ao final da viagem. Como eu respondi antes, de fato, eu li o livro do Danilo Perrotti, que chama Homem Livre, e gostei muito, né? Então foi isso que me fez estar aqui agora. Eu tive contato com ele uma vez, por rede social, quando eu estava saindo da viagem, acho que eu ia sair no dia seguinte, e escrevi pra ele e falei, eu li seu livro, e o resultado é que me inspirou muito, eu tô saindo de viagem amanhã, aqui de São Luís, Maranhão, rumo ao norte, sem destino. Agradeci pela inspiração. Como pessoas têm me escrito isso, que eu tenho, de certa maneira, esperado ela de alguma forma, eu achei legal, válido saber que ele estava esperando pessoas também. Que coincidência você perguntar sobre o livro do Amir, né? Porque eu não li. Então eu tinha lido, acho que um livro somente do Amir Klink antes de começar a viagem. Sinceramente eu não lembro o nome, era um resumo, não era de nenhuma aventura específica, era um resumo da vida, que ele contava algumas coisas que tinha aprendido. E 100 Dias Entre o Céu e o Mar, eu digo que é uma coincidência porque eu li agora. Quando eu cheguei de quarentena, eu tenho viagem com o Kindle, né? Então eu tenho alguns livros baixados, mas eu nunca tinha lido. Eu li ele, terminei de ler tem 10 dias agora aqui na quarentena.
E gostei muito, gostaria de ter lido antes e indico para quem quer fazer uma aventura assim, a forma como ele planejou tudo, é interessante. Então eu indico, mas não tinha lido antes não. Esse eu diria Venezuela. Então são 11 países passando em bicicleta. E depois que você está dentro do país, quando você vai passando, você vê que a realidade é outra, né? Que o pessoal que vai enchendo muito sua cabeça de preocupação, as pessoas que estão fora acompanhando, ou que eu conheço no caminho, quando eu discuto o meu caminho para onde eu vou, elas se preocupam muito mais que eu. Eu vou tranquilo, como eu te falei, tem muita coisa que é fora do meu controle, que eu não esquento a cabeça com isso. Mas com certeza foi a Venezuela, porque esse foi o ápice, né, de preocupação das pessoas e isso me afetava. Eu não tinha planejado passar na Venezuela quando eu saí do Brasil. Era Colômbia, já ia para América Central. E passei porque eu conheci um viajante que vinha daí, um uruguaio, e ele falou que conhecia as melhores pessoas aí. E a gente viajou 2 semanas junto, e ele me falava coisas muito boas. E um momento ele falou, se você quiser ir, você tem que ignorar tudo que está nos meios, ignora tudo, entra com a mente aberta e só vai. E foi assim, eu tive uma experiência maravilhosa, pedalei 2 meses aí, tenho excelentes amigos e bastante amigos, mas antes isso me afetava muito, tudo que se via, que se escutava, e as pessoas te passam esse medo, né? Sim, o visto para os Estados Unidos eu tinha, eu já tinha tirado há muito tempo. Uma pessoa da minha família foi tirar, pediu para fazer os trâmites pela internet, eu acabei tirando junto. Mas eu nunca fui, viajei por outras partes do mundo, mas América Central, da América do Sul para cima eu não conhecia. E pro Canadá, na verdade, eu não tenho ainda, para ser bem sincero. Tem a questão de o brasileiro ser eletivo, né, para tirar visto eletrônico. Mas é uma coisa que eu tenho que ver com calma ainda. Porque o visto eletrônico, para você pode tirar o visto eletrônico se você tem o visto americano, e você vai entrar por ar, se eu não me engano. Por terra parece que não, mas tem gente que já entrou. Mas o visto canadense, independente de eu usar o visto eletrônico ou não, ele é mais fácil do que o americano, e o tempo de resposta também é mais fácil. Então, no caminho aí eu consigo tirar em alguma cidade que eu pare. É uma preocupação bem menor. Já ter o visto americano já é uma coisa mais importante. Sim, eu criei o canal faz pouco tempo. E quanto a bombar assim, não seria legal, eu não vou negar isso, né? Mas não é o foco principal. É uma coisa que são muitos anos que eu comecei a viagem há 1 ano. E ao longo do ano eu vivi muita coisa que eu posso esquecer. Muita gente me pergunta, às vezes começa a seguir a viagem agora, fala, cara, qual é a história mais louca que você viveu, enfim. Porque no Instagram eu subo muito stories, né? E são coisas passageiras, não fica um registro. Então eu decidi criar esse formato das histórias que eu vivi e as crônicas de viagem que eu chamei, né? E no YouTube é legal porque fica marcado. Então a pessoa que começa a assistir a playlist ali, ela vai acompanhar as principais histórias que eu vivi na viagem. E questão de monetizar, assim, é uma consequência. Isso com o tempo, se o trabalho for legal, se o pessoal gostar, eu acho que vai crescendo naturalmente. Mas eu não comecei por isso, não comecei por monetizar, era algo que eu queria fazer. Então as coisas que eu faço geralmente, primeiro é pra mim. Se eu quiser fazer, se eu estiver feliz fazendo, tá me distraindo aqui na quarentena, eu tô curtindo reviver alguns momentos da viagem, esse é o principal. Se as pessoas gostarem, se crescer, enfim, aí lá pra frente eu vejo, mas não é o foco principal não. Quanto à edição tirar tempo da viagem, é um ponto que tem que se considerar. Então, mas aí depois eu vejo, né? Então agora eu tô com tempo e agora eu tô conseguindo fazer, vou fazer um monte de vídeo já, fazendo essa série Crônicas de Viagem. E depois eu penso em fazer outras séries, contando outras coisas, compartilhando outras coisas. Mas aí eu vejo, eu edito por um aplicativo no celular, os vídeos, e tenho feito até de maneira rápida. Porque essa crônica, no caso, sou eu narrando histórias. Então eu edito umas imagens e vou narrando a história que aconteceu ao longo desse momento. Então eu vou sempre priorizar fazer algo assim, tentar priorizar, né? Vídeos que eu consiga editar de forma rápida e ao mesmo tempo passar um conteúdo relevante. Porque se começar a atrapalhar a viagem, não tem muito sentido. Sim, eu realmente não tenho roteiro, então é mais que o nome do meu canal, das minhas redes sociais, eu não tenho de fato.
O pessoal vai perguntando muito sempre, né, que a gente está acostumado quando está na rotina a ter tudo planejado, onde você vai estar amanhã, depois de amanhã, daqui 3 meses, nas férias do próximo ano. Eu não sei, agora com a quarentena eu sei, mas geralmente eu não sei onde eu vou estar em 2 dias. Eu posso mudar o caminho a qualquer momento. Eu entrei na Venezuela que eu nem pensava, eu dei uma volta gigante para fazer isso. Mas eu vou rumo ao norte. Então eu gostaria de chegar ao Alasca, eu acho que seria uma experiência legal. E a verdade é que eu também gostaria de viajar pela Europa, talvez África, Ásia, que é o que você perguntou, se eu cruzaria o Atlântico. Mas aí tem muitos fatores por considerar, né? Se eu ainda vou estar querendo, quanto tempo seria, financeiro, que eu tenho que monetizar a viagem de alguma maneira em algum momento para fazer isso. Então é viver cada dia, não adianta, a gente pode planejar, e chega um coronavírus e, puf, seus planos vão todos abaixo, né? Então é viver cada dia. Eu não vou me preocupando muito lá na frente, não. Em algum momento eu vou achar a resposta e não adianta fazer planos agora para daqui meses, sendo que daqui meses eu posso estar sentindo outra coisa, enfim. O negócio é deixar rolar. Eu estou te acompanhando faz 6 meses e atentamente e muito feliz por estar seguindo os seus passos, seguindo o seu roteiro zero. Então, meu caro, boa sorte para você aí e manda ver, porque aventura pouca é bobagem. E então, para você, deixar bem claro para você e para os nossos seguidores que você é um verdadeiro herói sobre 2 rodas. Cara, manda ver. Pra cima com a vida, moçada. Isso, Marquês, a oportunidade, um prazer falar com você aí mesmo à distância. Te envio energias positivas aí também desde aqui do México. E quem puder, para acompanhar lá as histórias que eu tenho subido, né, no canal do YouTube Roteiro Zero, na minha opinião estão legais, são bastante histórias que eu vivi desde o início da viagem e espero que acompanhem, que gostem. E é isso, estamos em contato aí. Vamos lá, tá hora de descansar e depois seguir, né? Valeu, abraço.